Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pelo FTM e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análises de transitórios eletromagnéticos, no vídeo 9 nós estudamos um pouco sobre os transitórios de religamentos de linhas de transmissão e agora nesse vídeo 10 estudaremos um pouco sobre os transitórios provocados por descargas atmosféricas. Então nosso cronograma para esse vídeo: abordaremos conceitos gerais sobre descargas atmosféricas, como se dá a interação dessas descargas com o sistema elétrico de potência. Falaremos um pouco sobre para-raios, seus conceitos gerais, etapas de seleção e localização e, por fim, um exemplo de simulação. Então, pessoal, nós sabemos que as descargas atmosféricas são caracterizadas por sua elevada intensidade, ou seja, elas resultam em altíssimas correntes e têm início quando o campo elétrico produzido pelas cargas envolvidas, supera a rigidez dielétrica do ar, dando início então à movimentação dos elétrons, certo? E as descargas elas podem ocorrer dentro das nuvens ou entre as nuvens e o solo. Esse segundo tipo geralmente é o mais estudado, porque ele tem um caráter destrutivo, essas descargas nuvem-solo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos dados estatísticos aí que mostram que 70% dos desligamentos de linhas de transmissão são devido às descargas nuvem-solo e 40% dos desligamentos em linhas de distribuição são também devido a essas descargas. Daí o seu caráter destrutivo, necessitando então de um estudo mais elaborado acerca dessas descargas. Então, pessoal, como se dá essa interação entre a descarga e o sistema elétrico de potência? Ela vai se dar principalmente por três possibilidades. A primeira delas, uma descarga que atinge diretamente uma das fases do meu sistema, caracterizando aí uma falha de blindagem. E com isso, pode ocasionar a ruptura do isolamento, também chamado de flashover, Segundo tipo, descarga que atinge a parte aterrada do sistema, meus cabos para-raios ou as minhas torres, certo? Isso pode ocasionar a ruptura do isolamento também, chamado back flashover, devido a sobretensões induzidas nas fases e também a sobretensão induzida no topo da torre, ok? E o terceiro tipo, descarga que atinge a estrutura da vizinhança do sistema a que eu estou estudando, o qual eu estou estudando. E essa interação, esse último tipo de interação, ele é mais importante para redes de distribuição, ok? Bom, nós discutimos que as descargas elas se caracterizam por uma alta intensidade, ou seja, altas correntes que vão incidir no meu sistema elétrico, certo? E o meu sistema elétrico tem uma impedância característica. Então, a corrente, uma impedância característica, já que eu tenho correntes elevadas, eu tenho também tensões muito elevadas que são induzidas por essas descargas, certo? E o que fazer para amortecer essas sobretensões que são originadas pelas descargas atmosféricas? Então, pessoal, o principal meio, o principal elemento utilizado hoje para fins de redução desses níveis de sobretensão são os para-raios. E eles atuam como ferramenta não só, ferramenta de proteção, não só para descargas atmosféricas, mas também para proteção contra sobretensões de manobra. As sobretensões de manobra nós vimos algumas em vídeos anteriores. Então, como seria a operação básica de um para-raios? Eles vão atuar como um circuito aberto para tensões normais de operação e, mediante sobretensões de surto, esses para-raios operam como um curto-circuito, certo? E operando como um curto-circuito, eles vão limitar esses níveis de sobretensão. Então, nós vamos comprovar isso depois através de simulações. Bom, indo mais a fundo nessa característica operativa de um para-raio, o para-raio ele pode ser representado por um elemento não linear e sua curva de operação pode ser dividida em três principais regiões. Nós temos a região 1, que caracteriza a máxima tensão de operação contínua do para-raios. Nós podemos ver na literatura representada por essa sigla MCOV, MCOV, e nessa região
a corrente que flui pelo para-raios é muito pequena, então ele opera com características próximas à de um circuito aberto, ok? Região 2 é a região onde o para-raios opera para sobretensões, para proteger o sistema contra sobretensões de manobra. Então o equipamento ele opera seguramente nessa região por tempos aproximados aí de 10 segundos. E eu digo seguramente porque tempos maiores que esse tempo de 10 segundos podem causar um sobreaquecimento do nosso para-raios, ok? Por fim, a região 3, que é a região de proteção, onde o para-raios opera de forma a reduzir as sobretensões originadas de descargas atmosféricas. Então, temos aqui uma curva representada, tensão por corrente, ok? Esse segundo ponto aqui representa a nossa tensão de operação contínua. E vejam que nesse ponto, o MCOV aqui, nesse ponto as correntes que fluem pelo para-raio são muito pequenas, então ele se comporta como se fosse um circuito aberto. Nós temos a região 2, região intermediária, onde o para-raio opera para sobretensões de manobra, e a região 3, onde ele vai operar aí para sobretensões originadas de descargas atmosféricas, ok? Bom, e como eu vou especificar um para-raio e também quanto à sua localização? Então, pessoal, nós temos 3 principais parâmetros para a especificação dos para-raios. São eles, o primeiro aqui, tensão nominal, que está diretamente relacionado com a máxima tensão de operação contínua, que é o nosso MCOV. Como que eu faço para calcular, para definir esses parâmetros aqui? Então, pessoal, a literatura nos traz alguns parâmetros típicos. Tá? Por exemplo, a MCOV, geralmente ela pode ser calculada como a tensão nominal do sistema, fase-fase, dividido por raiz de 3, vezes 1,05. Então, 5% aí, uma margem de segurança, ok? E a tensão nominal, eu pego a MCOV que eu calculei e multiplico por um valor aproximado de 1,25. Então, tem uma tensão nominal, consulto uma tabela com as tensões nominais padronizadas dos para-raios e com isso eu consigo definir a tensão nominal do meu para-raios. Um segundo parâmetro importante também nessa definição, nessa especificação, a corrente de descarga nominal. Então, essa corrente ela pode variar com a tensão do para-raios, a tensão nominal do para-raios. Até 360 kV, essa corrente pode ser de 10 kA, 5 ou 2,5. E entre 360 kV e 756, essa corrente vai ser aí de 20 kA. Bom, terceiro parâmetro, classe de descarga da linha. Esse terceiro parâmetro define basicamente a capacidade de absorção de energia do nosso para-raios em kJ por kV da tensão nominal desse para-raio. Então a gente percebe aqui que essa classe ela varia com a tensão do sistema e com a corrente de descarga nominal, ok? Então estão definidas aqui algumas capacidades de absorção e que vão variar com a classe de descarga do para-raio escolhido. Localização, pessoal. Quanto mais próximo, de forma bem simples, quanto mais próximo do elemento protegido, seja uma linha, um transformador, melhor o desempenho do nosso para-raio nessa redução, nesse amortecimento da sobretensão, ok? E isso nós iremos comprovar através da simulação. Bom, vamos ao nosso exemplo prático. Nós temos aqui uma subestação, 230 kV, e vamos simular a ocorrência de uma descarga atmosférica de 20 kA. Essa descarga tem os tempos aí 1,2 por 50. O que seria isso? A descarga ela demora 1,2 microsegundos para atingir esse pico de 20 kA e 50 microsegundos para atingir metade desse valor. Então, a descida dela ali, E essa descarga ela vai ocorrer a 200 metros da entrada dessa subestação de 230 kV. O objetivo nosso é verificar se as sobretensões do transformador, nos terminais do transformador, superam o NBI desse transformador, que no caso aqui é 1045 kV. NBI, nível básico de isolamento, ok? E caso esse NBI seja superado, nós vamos trabalhar aí na inserção de um para-raios de 192 kV, tensão nominal, para limitação dessas sobretensões.
Então aqui está o nosso circuito, né? Nós temos aí a representação da descarga de 20 kA 1.2 por 50, está aqui representada pela fonte de Heidler. Tá? As linhas e barramento foram representadas por uma impedância de 370 ohms, né? Utilizando o modelo de Clark, aí uma impedância característica de 370 ohms, que resulta nesses valores de RLC que estão dispostos aqui. Tá? Altera para esses 4 trechos, né, eu alterei apenas o comprimento de cada um deles. Foi representado também um cabo com impedância característica de 30 ohms, cabo de 35 metros, aqui. Disjuntor, seccionadora TP e TC representados por sua capacitância de fuga, ok? Que totalizou aqui, para o nosso caso, 1.800 picofarad. E o transformador, também representado por sua capacitância de fuga, né, no valor de 1 nanofarad. Bom, essas resistências que eu inseri aqui, ó, elas têm valores iguais à impedância característica dessas linhas, 370 ohms, ok? Por que isso, pessoal? Para que as reflexões de tensão advindas do sistema todo aqui para trás, ó, não influenciem nos nossos estudos aqui dentro da subestação, beleza? Então nós vamos monitorar para esse caso aí a tensão aqui no transformador e a tensão aqui no ponto de incidência da descarga. Essa tensão no ponto de incidência da descarga pode ser aproximada por valor da corrente de descarga vezes impedância característica sobre 2. Para o nosso caso, 20 kA vezes 370 ohms sobre 2. Então nós esperamos aqui, ó, tensões máximas nesse ponto na casa aí de 3.7 megavolts, ok? Vamos comprovar isso aí através da simulação. Beleza? Então vamos abrir o plot. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o perfil dessa corrente que eu estou simulando aqui, nessa descarga atmosférica. Então vamos plotar ela aqui, ó. O que a gente tem? A descarga ela tem um pico de 20 kA, né, como o exercício propõe, e o pico ele é atingido aí em aproximadamente 1.2 microsegundos, que é o nosso objetivo, certo? A metade desse pico aqui, ó, 10 kA, é atingida com aproximadamente 50 microsegundos. Dessa forma, nós temos uma descarga de 20 kA 1.2 por 50, ok? A tensão no ponto de incidência da descarga, que eu chamei aqui de V descarga, veja, aqui ela tem um pico inicial no valor de 3.7 megavolt, ok? Que é justamente aquele valor que a gente calculou antes, beleza? Essas sobretensões posteriores aqui são as reflexões da subestação, beleza? Então vamos agora ao ponto principal da nossa análise, né? A tensão do transformador. Nós sabemos que o NBI do transformador é 1045 kV, né? Então essa tensão ela não pode ultrapassar esse NBI. Vamos verificar aqui, ó. Vejam, pessoal, as sobretensões naquele ponto de conexão do transformador chegam a 2.91 megavolt, ou seja, ultrapassou bastante o meu NBI, quase 3 vezes, né, esse valor. O que isso significa? Significa que eu tenho que instalar ali um para-raio para fazer a limitação dessas sobretensões. Então, vamos aqui, ó, esses para-raios até então estavam ocultos, ou seja, eles não estavam influenciando na nossa simulação. Eu vou habilitar esse para-raio aqui primeiro, né, a 35 metros de distância do transformador. É um para-raio de tensão nominal de 192 kV e a curva dele está aqui, ó, representada aqui, ok? Vamos verificar como esse para-raio atua de forma a reduzir essa sobretensão aqui no transformador. Ótimo, vamos lá verificar a tensão no transformador. Plotando ela, pessoal, veja, então a gente tinha 2.9 megavolt, que agora com a inserção desse para-raios ali a 35 metros de distância do transformador, nós temos essa sobretensão limitada a 830 kV. Já está respeitando meu NBI,
com uma faixa, né, uma faixa de segurança aí, 830.83, de 1,25, né, 25% de margem de segurança. Estaria satisfatório, tá? Geralmente adota-se aí 25%, 20% de margem de segurança para esses casos. Mas eu disse para vocês que quanto mais próximo do elemento protegido, mais efetivo seria o para-raio. Então vamos guardar essa tensão aqui, ó, 830 kV, tá? Agora vamos passar esse para-raio aqui para os terminais do transformador. Então eu vou ocultar esse aqui e vou habilitá-lo aqui, ó, nos terminais do transformador, ressimulando o nosso sistema. Então veja, ele estava antes a 35 metros do transformador e agora ele está bem nos terminais. Vamos ver se isso faz alguma diferença, né? Plotando novamente a tensão do transformador. Vejam, pessoal, a gente passou de 830 kV aproximadamente para ir quase 510 kV, só alterando esse posicionamento do para-raios aqui, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, pessoal, por hoje o que eu tinha era isso. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões.